Fala, galerinha do Futebol na Veia, tudo certo com vocês? Eu sou o Leonardo e hoje estou aqui com o Bruno e com o Renan para mais uma vez aquele debatezinho que a gente faz aí às terças e às sextas, falando de alguns temas um pouco polêmicos ou, né, que chamam mais atenção aí, né? Hoje vamos falar bastante sobre o futebol brasileiro aí, que está acontecendo várias coisas, vários treinadores mudando de clube, sendo demitidos, enfim. Então a gente já vai começar, né? Queria agradecer de novo o Bruno e o Renan pela disponibilidade aí de estar com a gente aí, né? E já vamos começar, antes de falar dos treinadores, teve um tema muito polêmico que foi o Felipe Melo, né? O Felipe Melo que num lance lá aparentemente tentou deslocar o braço, você estava brincando se ele estava lutando judô, karatê, algo do tipo. E depois ele acabou se machucando numa infelicidade ali, não teve maldade nenhuma no jogador do Vasco, ele foi empurrado e caiu em cima do pé do Felipe Melo. Mas queria saber de vocês, né? Começando aí pelo Renan, se o Felipe Melo realmente é um cara maldoso ou a mídia que fez ele ser esse cara maldoso? Bom, primeiramente, salve para vocês, né, Léo, Bruno, o pessoal que está assistindo a gente. Então, eu acho que é um pouco dos dois, Léo. Eu acho que o Felipe Melo, ele é sim um cara que chega duro, e em alguns momentos ele é violento, sim, não tem como a gente negar. Esse lance de dar uma chave de braço no jogador do Vasco é um golpe, você não tá simplesmente, não é um empurrãozinho, você tá tentando deslocar o braço do seu adversário, né? Você tá dando um golpe mesmo de judô no seu adversário, então é criminoso, digamos assim. Mas também há aquela sensacionalização, porque ele chega duro, e aí muita gente confunde, às vezes, chegar duro com violência em alguns lances. Não estou dizendo que em todos os lances ele é violento, estou dizendo que em alguns ele chega duro, né? E aí já torna isso violência. Mas é um pouco dos dois. A mídia trata ele muitas vezes como criminoso, assim como acontece, por exemplo, com o Fagner no Corinthians. Mas o Felipe, em alguns momentos, ele se exalta demais, e um jogador do nível do Felipe Melo, porque querendo ou não, ele é um baita jogador, não à toa tantos anos na Europa, ídolo no Galatasaray e tudo mais, mas um jogador do nível dele não pode se dar margem a acontecer isso daí, sabe? A se tornar assim, ter essa imagem. Não é legal, e parece que em alguns momentos ele gosta disso. E para mim é um grande erro. Se o Felipe Melo não fosse tão com essa personalidade dele de que ele tem que ser durão, tem que chegar batendo em todo mundo, tem que ser aquele cara, talvez hoje ele seria, sabe, considerado um baita jogador de futebol brasileiro e tudo mais, tivesse permanecido mais tempo na seleção brasileira. Um fato que é muito recorrente é o fato dele ter pisado a perna do Robin naquele jogo contra a Holanda. Não precisava ter feito. Então essas atitudes dele pesam muito contra ele, pesam demais. Então, ele tem sim seu lado violento, tem horas que isso aparece e é muito claro. Torcedor palmeirense também, já escutei muito torcedor criticando ele por conta disso, porque prejudica o time, não prejudica só a imagem dele, mas o time também. Então, mas também há aquela espetacularização em alguns momentos, em alguns lances que realmente ele não é mal, simplesmente está jogando na bola, o futebol é um jogo franco, é um jogo duro, e aí há aquela espetacularização de que ele foi violento nesse lance, sendo que na verdade ele não tinha sido. Bom, primeiramente queria cumprimentar o Léo, o Renan, uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. Eu concordo com o Renan, ele tem essa fama de durão, de violento, mas grande parte das vezes ele chega duro nas jogadas e também grande parte das vezes ele chega com uma violência exaltada, né? Ele é muito reconhecido por isso. Concordo com o Renan que se não fosse essa fama dele, ele poderia ter uma carreira bem mais longa na seleção brasileira. E querendo ou não, por ele ser capitão do Palmeiras, da equipe do Palmeiras, essas cenas aí violentas ficam feias para ele, né? Pô, um capitão da equipe fazer isso, essas. Porque querendo ou não, o que ele fez com o jogador do Vasco foi proposital. Ele deu uma chave de braço proposital no jogador do Vasco. Então, para um capitão da equipe assim, fica uma imagem muito feia para ele, né? E muitas das vezes, como o Renan disse, ele deixou o time na mão, assim, vamos se dizer, com esses lances, sendo expulso. E um exemplo disso é na partida contra o Cerro Porteño, na Libertadores, se eu não me engano, que ele chega com o pé alto na canela do jogador do Cerro Porteño, rasga praticamente a canela dele e é expulso com, se eu não me engano, 15, 20 minutos da primeira etapa. Era um jogo decisivo para o Palmeiras e quase que a classificação
foi por água abaixo por causa desse lance, que o lance mudou completamente o rumo da partida. Então eu acho que essa fama dele prejudica muito ele é odiado por praticamente todas as torcidas do futebol brasileiro e por uma parte do Palmeiras também, que não entende e esse propósito dele de chegar tão violento assim nas jogadas, igual o Fagner do Corinthians, que chega duro, chega forte e na maioria das vezes também é muito violento. Assim, o Felipe Melo, algumas vezes acho que até falar sobre ele assim, em off com as pessoas e tal, que ele calado é um poeta. E quando ele só quer jogar bola, ele para de com esse negócio de mídia, de assim, controla esse lado violento dele. Ele é um bom jogador. Não é à toa que, por exemplo, ele ficou um tempo na Europa, ele já foi seleção. O Palmeiras paga um salário alto por ele. Ele é um cara que, assim, é sim um bom jogador, porém eu acho ele muito violento. Claro que tem momentos que a fama dele pesa, que ele chega firme na bola e o juiz marca uma falta. O cartão amarelo para ele, assim, ele toma um cartão amarelo muito mais fácil que outros jogadores, outros volantes. Isso é realmente verdade. Porém, a gente não pode passar o pano e falar, pô, o Felipe Melo não é mandoso. Claro que ele já provou várias vezes. Né? Várias vezes com episódios que ele podia ter evitado, tipo a chave de braço no cara do Vasco. Não tinha necessidade, o jogo, a bola nem tava com o cara. Era um escanteio, se eu não me engano. Na Copa do Mundo, como o Renan citou, do Robin, o lance da Libertadores do Bruno, que eu lembro que o Palmeiras estava encaminhado para classificar. O problema é que não era um jogo dado também. E aí ele foi expulso, é um cara de meio campo, teve que recuar um pouco o time para manter o time arrumado. Então, assim, são pequenas coisas que prejudicam o jogador. Né? Fica difícil proteger. Ele com o Fagner são jogadores assim, que são bons jogadores, são um pouco violentos em certos momentos, sim. E claro que a mídia aumenta, porque é o que dá, entendeu? É o que dá audiência. A torcida do Corinthians sempre vai proteger o Fagner, a torcida do Palmeiras protege o Felipe Melo. Lógico que tem pessoas que criticam também, em certos momentos, a postura, principalmente do Felipe Melo. Eu vejo que ele se emociona, sabe? Eu acho que ele é um cara que ele veste a camisa de verdade. E aí ele, tipo assim, agora o sangue dele é verde. Só que ele exagera, tá ligado? Não precisa de tanto. Tipo, ele tem que dar alma pelo time, mas ele tem que pensar, pô, eu também tenho que usar minha cabeça. O Felipe Melo é um jogador experiente. Né? Ele não pode ter um histórico de expulsão por bobeira, certas coisas que, poxa, assim, dá para evitar, entendeu? Não era para acontecer. Às vezes acontece um volante tomar 2 cartões amarelos por 2 chegadas que chegou atrasado, que ele teve que fazer falta pelo time. É normal, acontece. Mas agora, por bobeira, dar um pisão num cara no meio campo, se ele desloca o braço ali, o juiz vê. Às vezes, quem sabe, o juiz expulsava ele ali contra o Vasco, assim, sem mais nem menos. Então, eu acho que ele já tinha que ter feito isso antes, né? Já tinha que ter cuidado desse lado dele antes. Lá para 2010, assim, quando ele ainda era mais novo, que ele estava na Europa, que ele era a seleção brasileira, ele podia ter ficado mais tempo como jogador de seleção. Tanto é que em 2014 o volante da seleção foi o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo nunca foi brilhante. Então, assim, poderia ter sido o Felipe Melo de novo, se ele se cuidasse psicologicamente, se ele usasse a cabeça para jogar. Então, o Felipe Melo ele também dá margem para que as pessoas caem em cima dele nesse lado de maldade enfim, entre outras coisas. Agora vamos falar sobre o começo dos strikes aí dos treinadores. Kudê pediu do Inter, né? Falou que não queria mais. Ele já vinha com problemas, né? O Kudê já teve problemas com a diretoria, porque ele pedia nomes e eles não vinham, a diretoria não queria, né? O Inter teve 46 jogos no comando dele, 24 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. Ele teve um aproveitamento de 61,5%. Um aproveitamento ok aqui, né, para o Brasil, que é muito equilibrado, ainda mais nesse ano que os times estão sofrendo com desgaste. O Inter está vivo em todas as competições, né, no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. Vinha fazendo um bom trabalho. O time do Inter, para mim, é um time limitado. E ele está fazendo o time jogar super bem, tanto é que é o líder. E queria saber o que vocês acham. Vocês acham que ele fez certo de abandonar o Inter, líder do Brasileirão, para comandar o 17º colocado do Campeonato Espanhol? Você acha que vai fazer muita falta para o Inter? E já emendando, o Abelão chegou, né? Oficializaram o Abelão. Foi uma boa contratação? Ou vocês acham que o Abelão já é um cara retrógrado? Bom, quanto ao Kudê,
eu acho que ele vinha fazendo um ótimo trabalho internacional, né? Como você mesmo disse, o elenco do Inter não tem grandes peças assim para ser um líder do Campeonato Brasileiro. E ele vinha pedindo peças para a diretoria do Inter, né? Ele falava A na coletiva e na próxima coletiva a diretoria do Inter falava B, totalmente ao contrário, e isso foi desgastando, né, o relacionamento entre as duas partes. E, cara, é muito difícil, né, assim, a gente falar se foi bom para ele ou não ele largar o Internacional líder do campeonato para comandar o Celta de Vigo, que tem a segunda pior defesa da La Liga e o pior ataque da competição. Mas eu penso pelo lado que esses técnicos argentinos da América do Sul usam muito o Brasil, não só técnicos, como os jogadores também. Usam muito o Brasil como vitrine, né? Para eles poderem jogar bem, atuar bem, comandar bem a equipe, como vitrine para ir para a Europa. E o Cudê fez isso. Chegou uma proposta de um clube da Espanha, ele aceitou. E assim, se ele conseguir salvar o Celta dessa situação que o Celta vem vivendo, conseguir fazer um bom trabalho, colocar a equipe mais do meio para cima para a tabela, ele consequentemente ganha uma força maior na Espanha, né? Ele pode vir a se tornar um grande técnico lá na Europa. Então, é muito difícil a gente falar assim. Para mim, não foi tão bom ele largar o Internacional, porque como você mesmo disse, os números dele são muito bons para um clube que não tem tantas peças de reposição em um ano que a gente vem vivendo assim muito atípico, né? Então, ou ele se dá muito bem lá, ou ele se dá muito mal, ou ele não consegue recuperar a equipe e continua na mesma situação que se encontra. Ah, e falando do Abel também, que foi a outra pergunta que você fez, é bom pro Abel, mas não é bom pro Inter, porque se a gente for ver, o Abel foi contratado pela identificação que ele tem com o clube, né? Campeão do mundo, é, acho que, se eu não me engano, é a sétima passagem dele no Internacional, sétima ou quinta, se eu não me engano. E se a gente for ver o trabalho recente que ele fez, não foi bom, tanto no Cruzeiro, quanto no Vasco, quanto no Flamengo. Então eu acho que o Internacional contratou o Abel mais pela, como que eu posso dizer, identificação que ele tem com o Internacional, do que pelos trabalhos recentes que ele vinha tendo, né? Então, eu acho que não foi uma boa contratação do Inter. Eu acho que, se for parar para pensar, o Thiago Nunes, que é um dos técnicos que está no mercado aí, né? Seria um nome melhor do que o Abel Braga, que para mim já é um técnico bem ultrapassado no futebol brasileiro. Bom, eu vou falar uma coisa aqui que eu coloquei até em contas pessoais minhas, principalmente no Twitter. O que a diretoria do Inter fez com o Cudê é uma vergonha pro futebol brasileiro. Ah, mas o Cudê pediu demissão. Mas por que ele pediu demissão? Porque não tinha apoio da diretoria. Porque ele fez todo esse trabalho que ele fez, com as peças que ele tinha, ele pediu algumas peças de reposição, a diretoria não foi atrás, a diretoria não estava nem aí, não fez também muita questão de segurar o Cudê. Há conversas de que tentaram conversar com ele ontem, na parte da manhã, antes dele anunciar a demissão, mas assim, não teve o mínimo esforço, não teve a valorização, não teve o respeito pelo trabalho que ele fez. O Inter é sim um dos melhores elencos do Brasil hoje, o 11 inicial do Inter é um dos melhores, mas o restante, as peças de reposição, o Inter não tem. O Inter perdeu peças como o Sarabia, como o Guerreiro machucados e conseguiu colocar outras no lugar mesmo assim. Então, o que o Cudê fez com o Inter, fazer os jogadores acreditarem na ideia dele, os jogadores do Inter gostam muito do Cudê, a torcida gosta muito dele. Houve aquele tempo de questionamento quando ele perdeu o Grenal na Libertadores, agora na volta da pandemia, que não acabou ainda, mas tudo bem. Que ele perdeu aquele Grenal, houve aquele questionamento sobre será que o Cudê vai continuar, será que o Cudê vai sair? E mesmo assim bancaram o Cudê, e pô, ele é líder do Campeonato Brasileiro, tá nas quartas de final da Copa do Brasil, tá nas oitavas da Libertadores. Então, assim, não tem o que se questionar, e para mim a diretoria do Inter foi muito amadora. Isso mostra o amadorismo do futebol brasileiro, das diretorias brasileiras. Porque, até comentei numa live que eu fiz recentemente, a CBF é a mãe e os clubes são os filhos. A diretoria da CBF é uma porcaria,
a diretoria dos clubes brasileiros são totalmente amadoras, são só um reflexo do que a entidade mãe é. Então, foi ridículo o que aconteceu no Inter, tá? É um erro enorme. É claro que, assim, a oportunidade de ir para a Europa com o Kudê pode ser legal, porque ele vai ganhar visibilidade lá, mas se você está fazendo um bom trabalho aqui, você vai querer assumir um time lá, se você tem o aval da diretoria aqui, tem os clubes, os jogadores te aprovando aqui, a torcida gosta de você, você vai querer assumir um time onde você vai ganhar menos, onde você vai ter que lutar para não cair, porque o Celta, essa é a realidade atual do Celta, por mais que tenha jogadores interessantes, como Iago Aspas, por exemplo, jogador da seleção espanhola. Você acha que talvez ele fosse sair? Eu acredito que se a diretoria tivesse aquele apoio a ele, talvez não. Mas o que o Medeiros fez no Inter é sacanagem. E o Abel Braga, ele volta para manchar a história dele no Inter. Infelizmente para ele. Ele estava precisando de um emprego, claro que ele não quer ficar fora. O treinador não gosta de ficar sem trabalhar, sabe? Por mais que, é lógico que o Abel já tem sua história no futebol, provavelmente tem como sobreviver até o final da vida com o que ele ganhou e tudo mais, mas ninguém quer ficar sem trabalhar, principalmente no ramo do futebol. E ele tem essa identificação com o Inter, um técnico multicampeão, né? Não precisa nem falar da história do Abel no Inter, talvez um dos maiores da história. Mas ele vai voltar para manchar a história dele, infelizmente para ele, infelizmente para o torcedor colorado. Os trabalhos recentes do Abel já não foram bons, né? Cruzeiro, Flamengo, Vasco, a gente sabe o que deu. E infelizmente para ele é isso. Eu não acho que o Inter vai cair assim na tabela, despencar. Para mim o Inter vai ser um dos 4 melhores do campeonato, porque tem o elenco para isso. Né? Os 11 iniciais, igual eu falei, são bons. Mas, por exemplo, Libertadores, Copa do Brasil, que antes eu colocava o Inter ali como um dos candidatos, eu acho hoje um pouco mais difícil. Acho que agora fica um pouco mais complicada a situação. Até porque tem adaptação, o esquema de jogo do Abel não é o mesmo do Kudê, né? A energia do Abel na lateral do campo não é a mesma do Kudê. A gente sabe que o Kudê é aquele cara que fica cobrando em cima do... Eu tenho dó do lateral direito do Inter, que só Deus deve ouvir cada uma, o Heitor. Então, Rodinei. Então, outra postura, é outra coisa também diferente. Então, acho o Abel um treinador horrível, tem opções bem piores no mercado. Eu acho o Abel um treinador que não à toa é campeão por onde passou, mas o momento dele não é legal e, infelizmente, para ele, para o torcedor, a história dele, para mim, vai sair manchada no final disso tudo. E só acrescentando rapidinho, aí a gente, até conversando em off com algumas pessoas da FNV aqui, a gente falando sobre treinadores, aí a gente cogitou, podia trazer alguém de fora. Mas se ninguém quis assumir o Palmeiras, na situação que estava, tudo bem, o Inter está nas principais competições e está bem em todas, mas vendo o que aconteceu com o Kudê, a imagem fica meio manchada, fica meio complicado. E aí você vê, os nomes são os mesmos, BKSS, Ariel Roland, Gabriel Heinz, Miguel Ramírez, e todos eles negaram o Palmeiras para assumir imediatamente, porque que também iriam aceitar o Inter, sabe? É muito difícil o cenário. E no futebol brasileiro, o que acontece no Inter só evidencia o quanto o futebol brasileiro está carente de treinador. São sempre os mesmos nomes, e são sempre nomes que a torcida, todo mundo fica assim, será que vai? Então é difícil. Outra coisa também que assusta, né, quanto ao cenário brasileiro é que, assim, o treinador, ele vem para cá, ele tá aqui e ele sempre pensa que ele não tem amanhã, né? Tipo, não tem um projeto para ele. O Kudê sabia que no Inter não tinha um projeto para ele, ele não sabia se ele ia durar até o final da temporada ou não. Assim, pelo trabalho que ele tá fazendo, a gente imagina que sim, mas, sei lá, o Kudê não ganhou nenhum Grenal. Ele disputou 6, ele não ganhou nenhum. O máximo que ele conseguiu foi um empate. E isso era uma coisa que do Inter pegava muito no pé dele. Só que assim, não é de hoje que o Inter não tá conseguindo ter superioridade sobre o Grêmio. Né? O Grêmio, nos últimos anos, ele tá no momento melhor que o Inter. E assim, o cara, ele sabe que ele não vai ter, talvez não tenha tempo para trabalhar. Lá na Europa ele vai ter. Né? Assim, ele tá abandonando o líder do Campeonato Brasileiro para treinar o 17º colocado da Liga Espanhola. Tipo assim, isso é muito preocupante pra gente. Né? Dá pra ver que o Brasil não tem mais força. Assim, o treinador, ele prefere ir para um time que tá capengando lá fora que treinar um time que tá superior aqui. Né? O Inter, ele não é o melhor time do Brasil, mas ele tá fazendo uma boa campanha. Ele pode ganhar um título aí. Ele tá em 3 competições. E assim, agora a gente já não sabe mais. A diretoria do Inter foi muito mal, né? Não soube lidar com o treinador. E assim, a gente está com essa mania, né? As pessoas falam que agora o brasileiro só dá valor para técnico gringo, que não preserva o que a gente tem aqui. Mas fala para mim 4 treinadores brasileiros bons que você queria no seu time. Sem, assim,
o cara quer, você também quer, né? Você vai falar do Tite, mas o Tite traz a seleção brasileira, é difícil ele abandonar. O Renato Gaúcho está no Grêmio há tanto tempo, que você acha que tem tanta credibilidade? São pessoas que eles não ficaram parados no futebol. O Abel Braga, que eu até citei sobre, ele parou. Né? O Abel Braga ele é o mesmo há anos. O Luxemburgo estava no Palmeiras. Quando ele chegou no Palmeiras, eu falei: ó, ele é um bom treinador. Mas o Luxemburgo ele é o mesmo desde 2005. Desde que ele voltou para o Real Madrid, ele tem a mesma ideologia, não muda. E o futebol mudou. Pode falar, Renan. Eu queria só fazer um. Você estava falando negócio de treinadores, né? A melhor opção de mercado, o Flamengo foi lá e pegou. A gente vai falar daqui a pouco do Rogério Ceni, mas a melhor opção de mercado aqui no Brasil, o Flamengo não deu mais nem 2 horas que mandou o Domenech embora. Já tinha, na verdade, conversado com o Rogério Ceni já de manhã, já tinha praticamente tudo acertado. Então fica difícil mesmo no futebol brasileiro, você não vai ter opção. Não, exatamente. O Flamengo foi esperto e assim, o Inter, a forma que ele tratou tudo isso, eu até entendo os times não terem dinheiro para investir. Né? O São Paulo e o Santos pedia nomes que o Santos não tinha dinheiro para comprar. No Atlético Mineiro, compra. Só que em compensação, a cobrança vem em dobro. Né? Ele tem que trazer. E se ele não trazer resultado, depois vem a cobrança para ele. Mas não é o que a gente está querendo chegar. A gente bajula tanto treinadores gringos porque eles vêm com mentalidade atual, eles vêm com o futebol de hoje, né? Eles não fazem nada de diferente, eles fazem o que a gente vê hoje no futebol. Né? Enquanto os treinadores mais aqui no Brasil, que são consagrados até, não fazem, eles vivem no passado deles. O Abel Braga, ele treina os times como ele treinava o Inter do Fernandão anos atrás. Não pode, entendeu? Tem aquela brincadeira, fala time que se ganha não se mexe. Mas, cara, não dá pra você ficar na mesmice, porque hoje a gente estuda muito futebol. As pessoas que vivem o futebol estudam muito o futebol. Então, cara, rapidamente aquele time deixa de ter a hegemonia dele. O Real Madrid, há anos atrás, era tricampeão da Champions. Hoje em dia, a gente olha pro Real Madrid, a gente não vê o Real Madrid como favorito da Champions. Se você citar 3 favoritos, o Real Madrid não tá. E há anos atrás, sei lá, 2017, a gente colocava o Real Madrid como o principal favorito. O Barcelona, 2015, 2016, a gente fala, pô, o Barcelona aí sempre tá ali entre os primeiros, o MSN e tal. Hoje em dia a gente não coloca mais o Barcelona. A gente falava que o futebol espanhol estava dominando, hoje em dia a gente não fala mais. Aí a gente acha que é o inglês, mas o último campeão da Champions foi um alemão. E teve 2 alemães na semifinal, né? O Bayer e o Leipzig. O futebol tá dinâmico. Cada dia é uma coisa. E os brasileiros estão parados. Os treinadores falam assim, vamos estagnar aqui, vamos ficar nessa. E aí você olha pro mercado, vai contratar quem? O Thiago Nunes, que fracassou no Corinthians. Aí vai ser uma aposta, que pode ser que dê bem ou não. O Abel Braga, que foi mal no Cruzeiro, teve problemas no Flamengo. Vai contratar um gringo que você nem conhece. O Flamengo contratou o Domi porque ele era auxiliar do Guardiola. Dá para ver que o futebol brasileiro está carente em tudo. E isso é preocupante para a gente, porque qualquer pessoa que tem um movimento lá fora, os times que têm dinheiro colocam prioridade em cima dos que a gente tem aqui. E assim, a gente quer resultado. E eles tendem a dar mais resultado que os que a gente tem aqui. Então, os treinadores brasileiros têm que parar de reclamar que a mídia bajula os gringos e passar a estudar também. Entendeu? Não adianta. O Mano Menezes quer treinar os times como ele treinou o Corinthians do Ronaldo Fenômeno, do Dentinho. Não dá, já mudou, o futebol é outro. Entendeu? As coisas mudaram e o elenco que você vai ter na mão é outro. Então, os brasileiros pararam no tempo e se eles querem retomar o respeito da mídia, ganharem, tipo, largar esse negócio de tipo, só os gringos são bons, eles têm que estudar também. É a mesma coisa dos jogadores brasileiros. Se querem ser melhores que os gringos e querem ter o nome que os jogadores estrangeiros têm, eles têm que ser superiores. Então, assim, os treinadores têm que voltar a estudar e estar atualizados no futebol. Né? E já como o Renato adiantou, o Flamengo mandou o Domi embora, né? O Domenech, que já vinha sendo muito criticado. O Domi ficou 23 jogos no Flamengo, né? Ele ganhou 13, empatou 4 e perdeu 6. Né? Teve um aproveitamento de 62,3%, semelhante ao do Cudê, né? Com menos jogos. Só que o time do Flamengo com ele fez 38 gols em 23 jogos e tomou 36. Né? Um número assustador. E agora com o Rogério Ceni. Queria que vocês falassem primeiro sobre o Domi, né? Se ele realmente fracassou ou se ele não está preparado para isso. E o Rogério, se ele está preparado para esse novo desafio, se ele fez certo em largar o Fortaleza agora, que ele vinha fazendo um ótimo trabalho, né? Poxa, o Rogério está no Fortaleza lá, o Fortaleza disputou 42 jogos na temporada, se eu não estou enganado. Acho que tem 21 vitórias, 11 empates e 10 derrotas.
Então, assim, é um números medianos, mas o time do Fortaleza é muito fraco. E ele faz mágica naquele time. Então, eu queria saber de vocês aí sobre tudo isso que tá rolando no Flamengo. Léo, vou fazer um paralelo aqui, tá? A gente sempre se inspira na Europa, né? É sempre assim, lá na Europa tem isso, lá na Europa... mas fazer o quê? Lá na Europa os técnicos têm longevidade. Você vê técnico aqui passar mais de 100 jogos por um time? É muito difícil. Se a gente for ver aqui hoje no futebol brasileiro, quem tem? O Renato Gaúcho, ali no Grêmio, e aí a gente começa a ter que fazer conta dos outros, porque os outros a gente não sabe, dificilmente um técnico chega a um ano, o técnico não passa nem de 100 jogos por um clube, e olha que a temporada tem o quê? 60 jogos, 70 jogos. Então é uma coisa engraçada. Eu acho que mandar o Domi embora é porque o Flamengo estava tão acostumado a vencer, e vencer, e vencer com o Jorge Jesus, que quando trouxe o Domi, a expectativa é que mantivesse porque ele era europeu e porque ele era auxiliar do Guardiola. O Flamengo trouxe o Domi para auxiliar do Guardiola, não porque ele era um bom treinador no New York. Vamos ser sinceros. Ninguém sabia quem era o Domi. Não sei se vocês sabiam. E eu, particularmente, não sabia quem era Domenech Torrent. Não fazia a mínima ideia. Só sabia que ele era auxiliar do Guardiola quando trouxeram. Não sabia nem falar o nome dele, para vocês terem uma ideia. E mandar ele embora é porque a gente é extremamente resultadista, tá? É claro que o desempenho do Flamengo ultimamente não era bom. O Flamengo é a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um time que defensivamente não tá bem. Tomou 4 gols de um adversário direto. Na verdade, 2 adversários diretos ali, né? Na briga na partição da tabela, o Flamengo e o Atlético Mineiro e o São Paulo. Mas mandar o Domi embora é que o Flamengo já tinha o Rogério na mira. Se não tivesse, eu falaria que é um erro. Mas quando você tem o Rogério aqui fazendo um bom trabalho, e se com um time. Aí a gente pode até questionar, mas o Rogério foi treinar. Eu ia falar que ele vai treinar um time grande. Aí vão falar, mas o Rogério treinou o Cruzeiro. Mas o Rogério pegou o Cruzeiro para tentar salvar o Cruzeiro. É diferente. Ele vai pegar o Flamengo para manter o Flamengo lá em cima. Então, o Rogério hoje, para mim, é a melhor opção de mercado no futebol brasileiro. É o melhor técnico no Brasil, o melhor técnico brasileiro no Brasil, tá? Então, é assertiva a decisão de contratar o Rogério Ceni e falaria que seria errado mandar embora o Domi se não tivesse o Rogério, mas como tem o Rogério, aí talvez seja a medida certa. Ainda que eu acho que técnicos do Brasil tenham que ter mais longevidade. Quantos anos o Wenger ficou no Arsenal? O Wenger foi campeão lá daquele time invicto do Arsenal naquela temporada 2002, 2003, se eu não estou enganado. E depois o Wenger entrou no ostracismo do Arsenal sem ganhar títulos. O Mourinho até falava que ele era um colecionador de fracassos. E mesmo assim, ele tem uma identificação com o Arsenal até hoje. Até hoje, mesmo ele não tendo conquistado nada. Nada que eu digo assim, com um longo tempo sem ganhar, obviamente. Então eu acho que no Brasil a gente tem que ter um pouco mais de paciência com os treinadores, mas infelizmente a nossa cultura é resultadista. Bom, se a gente for parar para pensar no Domi, ele não tinha currículo nenhum para vir para o Flamengo, né? Como o Renan disse, ele só veio para o Flamengo por ter sido auxiliar do Guardiola, que foi criado um hype muito grande em cima dele, e o trabalho feito por ele no New York City, nos Estados Unidos, não tem nem comparação ao trabalho que ele iria realizar no Flamengo. Olha a diferença de tamanho de clube e tradição no futebol também. Então, como você disse, Léo, os números dele foi bom no Flamengo, 62% de aproveitamento. Mas se a gente for parar para pensar, o Flamengo é um time muito, agora, né, com ele, era um time muito limitado defensivamente. A gente via a defesa do Flamengo falhar diariamente, assim, levando 2 goleadas seguidas de São Paulo no Maracanã e para o Galo, que nem tomou conhecimento do Flamengo. Então, para mim, foi muito certo a diretoria do Flamengo demitir o Domi e já ter o Rogério Ceni no radar, né? Porque muito, como eu havia falado com o Léo aqui em off, foi muito rápido, né, as negociações. O Flamengo apresentou o que ele tinha pro Rogério Ceni, o Rogério aceitou e no outro dia ele já estava aqui, ele já estava no Rio de Janeiro. Então, se a gente for parar para pensar, o Domi nem no começo deveria ter sido contratado pelo Flamengo, porque para um nível de Flamengo ele não tem história nenhuma, né? Vamos se dizer assim no futebol. Só foi auxiliar do Guardiola, então o Domi não deveria ser contratado e o Flamengo foi muito bem em mandar ele embora, mesmo com
os 62% de aproveitamento dele, que era o mínimo que ele deveria fazer com o elenco que o Flamengo tem, né? Um elenco recheadíssimo. E quanto ao Rogério Ceni, eu achei muito bom para a carreira. Pode falar, Renan, que aí depois eu falo do Ceni. Tá. Não, é só porque para acrescentar que você tava falando do Domi aí, o Jorge Jesus colocou o sarrafo lá em cima também, a gente tem que ter isso em consciência. Ele colocou o sarrafo lá em cima e aí todo mundo espera que um europeu, igual era o Domi auxiliar do Guardiola, conseguisse manter isso. A gente tem que lembrar que o Jorge Jesus foi o único que conseguiu fazer esse time do Flamengo jogar, tá? Tem Antes o dele Abel tinha o Braga Abel também, né? Braga, que tinha esse elenco, o mesmo elenco, e não conseguiu fazer esse time jogar. Então, ele foi um ponto fora da curva. Ele conseguiu domar, fazendo doma, mas ele conseguiu domar esse elenco e fazer o time jogar. O Domi, gente, é normal que caia de rendimento quando você troca o técnico, porque a filosofia é diferente, né? Mas o Jorge Jesus colocou o sarrafo lá em cima e o Rogério Ceni também vai viver com isso. A gente pensa que não, mas ele vai conviver com essa sombra do Jesus ainda. E outra, como você disse, o Jorge Jesus veio, e aí que a gente foi parar para ver que começamos a exaltar, assim, os técnicos estrangeiros, né? E aí também que a gente para ver o amadorismo dos diretores do futebol brasileiro, porque, como a gente havia citado antes, se o Jorge Jesus veio e fez um grande trabalho, eles pensam que qualquer outro estrangeiro que vier vai fazer um grande trabalho. E foi assim que aconteceu com o Domi. Ah, é auxiliar do Guardiola, é estrangeiro, é espanhol, então vamos trazer que ele vai render pra gente. E não é bem assim que acontece. E falando agora do Rogério Ceni, eu achei muito bom para ele e para o Flamengo. Ele subiu um patamar gigante na carreira, porque todo mundo sabe que a projeção dele, quando iniciou a carreira de técnico, é brigar por títulos. E todo mundo sabe também que no Fortaleza, ele não iria fazer isso. Tudo bem que ele não iria brigar por títulos, tudo bem que ele vinha fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza, mas todo mundo sabe que o elenco do Fortaleza é limitado. Ele estava fazendo o melhor que um técnico poderia fazer lá. Ele vinha tirando o leite de pedra, né, que a gente diz assim no Fortaleza. Então ele dá um salto gigantesco na carreira dele e também agora ele vai precisar saber lidar com a pressão, né? Tudo bem que a gente está falando de Rogério Ceni, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, mas comandar a equipe do Flamengo assim com o elenco que tem, com a torcida que tem, ele vai ter que saber lidar com a pressão e saber lidar também com as intrigas, assim, podemos dizer, antigas que ele tem com alguns jogadores, né? Que nem nós havíamos falado em off, a intriga que ele teve com o Gabigol quando o Gabigol era do Santos, com o Rodrigo Caio quando os dois eram do São Paulo. Então ele vai ter que saber domar, citando o Dome, ele vai ter que saber domar esse vestiário que o Flamengo possui. Mas fora isso, é o treinador mais promissor que a gente tem agora no futebol brasileiro, né? Então, muito merecido esse salto aí que ele vai dar na carreira dele. Ah, e se ele não fosse para o São Paulo, para o Flamengo, a possibilidade dele vir para o São Paulo ano que vem era muito gigante, né? Porque ele, logo quando ele saiu de São Paulo na passagem dele, ele falou: eu só volto para o São Paulo quando o Leco sair do comando. E o mandato do Leco acaba em dezembro agora, né? E a probabilidade dele vir para o São Paulo era muito grande, mas ir para o Flamengo agora é muito bom para ele. Então, falando um pouco do Domi, assim, o Jorge Jesus, ele teve um problema, né? Ele tem mais título do que derrotas pelo Flamengo. Cara, isso é fora do normal. Não tem como você cobrar de todo treinador que você passa desse jeito, tá ligado? E assim, ao contrário, por exemplo, do Luxemburgo, que no Palmeiras ficou um bom tempo invicto, mas com 555 empates, o Jorge Jesus ganhava jogos. Né? Era raro o Jorge Jesus empatar. Eu tenho um empate que eu recordo do Flamengo, que é contra o São Paulo, no Maracanã mesmo. Mas assim, o Flamengo, ano passado, ele era muito superior às outras equipes. A gente via jogadores jogando assim, completamente num nível assim, acima de todos, né? Felipe Luiz, dominante pela esquerda. Hoje a gente não vê tanto assim, mas o Gerson dominando o meio campo.
É um jogo que eu senti, que eu falei, cara, o Gerson, ele tá dominando bem campo contra qualquer time. Foi aquele jogo contra o Corinthians, que o Flamengo ganhou no Maracanã, que ele deu aquela meia-lua no Ralf. Pô, aquele dia lá, o Gerson colocou a bola mais e falou assim, deixa que eu jogo. O Everton Ribeiro, dispensa comentários, para mim, hoje, talvez seja o melhor do Brasil. Grande jogador, Arrascaeta, que tá voltando de lesão, voando, o Gabriel fazendo gol até de bunda, o Bruno Henrique driblando a todos e correndo, e né, foi até o melhor da América. O Flamengo estava no auge. E aí chegou tudo, virou o ano, o Flamengo continuou vencendo, veio a pandemia, e aí a partir de tudo o Jorge Jesus saiu. Não era esperado pelo Flamengo, o Flamengo não conseguiu segurar o Jorge Jesus, né? Teve questões pessoais dele e também pandemia no Brasil estava muito forte. E ele também, cara, recebeu uma proposta recusável do Benfica, acabou querendo seguir para lá. E o Flamengo se desesperou, porque ele apressou a volta do futebol brasileiro, e quando o futebol brasileiro voltou, ele perdeu o treinador. E aí ele falou, ele olhou e, pô, quem poderia treinar? Porque o elenco do Flamengo, ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é muito difícil de lidar porque é muito estrela. O Rogério Ceni agora, ele vai ter uma missão de lidar com essas estrelas, sendo que tem muito cara bom no banco. O Pedro, por exemplo, para mim tem que ser titular. Vai tirar quem para pôr o Pedro? Bruno Henrique ou o Gabigol? Não sei, né? O Domi, ele chegou e assim, o cara não tem experiência. O cara virou treinador esses dias, né? Foi treinar um time da MLS. Poxa, o futebol nos Estados Unidos é muito menos cobrado que no Brasil. Muitos jogadores vão para lá, vão para encerrar a carreira, só para a gente ter um parâmetro. Aqui no Brasil, tem vezes que estrangeiros vêm, mais velhos, né? O Honda veio, o Daniel Alves, né? Um brasileiro aí consagrado na Europa, veio para encerrar. O Juan Fran, que era do Atlético. Mas assim, são casos raros e muitos jogadores vêm para cá para mostrar serviço mesmo, ou brasileiros mesmo voltam para retomar. O Gabriel voltou da Inter aí e para mostrar seu futebol aqui no cenário nacional. O problema é que, cara, ele não soube lidar com a situação, ele não está preparado. Né? A gente criou que só porque ele era auxiliar do Guardiola que ele ia ser o Guardiola, sabe? São funções diferentes. Eu até brinquei com alguns amigos meus quando ele veio. Falei, gente, vocês estão achando que esse cara aí, eu nem sabia falar o nome também, que nem o Renan, nem sabia falar Domenech Torrent, nem sabia. Falei, cara, vocês acham que esse espanhol aí é só porque ele pegava Gatorade pro Guardiola que ele sabe o que o Guardiola sabe? Eu brincava desse jeito, mas é verdade. Ele trabalhava com o Guardiola, ele tinha a função dele como auxiliar ali, né? Às vezes o cara tinha que estudar o adversário, ou às vezes tinha que estudar a defesa do próprio time, enfim, tinha uma função, mas ele não era o cara que comandava, entendeu? É a mesma coisa que você pegar um engenheiro e pegar um auxiliar do engenheiro, né, para fazer uma obra, e aí você querer que o auxiliar tome o lugar de um engenheiro numa outra obra que ele nunca trabalhou. Fala assim, irmão, vai lá. Sendo que o cara tá na preparação, entendeu? O cara tá cursando ainda, ele não aprendeu muita coisa. É a mesma coisa. Que a gente exigir que um auxiliar técnico pegue um time que tem que ganhar, que tem time para ganhar e que a gente espera que ganhe. Assim, é uma bucha, entendeu? O elenco do Flamengo é um elenco difícil de lidar, né? Não é assim, as pessoas acham que o time é bom, que é fácil. A partir do time que é bom, tem qualidade, você passa a ter muita cobrança pro resultado. Né? Antes de eu falar um pouco do Rogério, eu queria que o Renan falasse aí. Só para complementar, essa história de estagiário do Guardiola, né? A gente tem um exemplo, o Arteta. O Arteta hoje é técnico do Arsenal, por sinal, bela camisa que o Bruno está vestindo. Ele é técnico do Arsenal e muita gente fala, mas o Arteta deu certo, por que o Domi não dá certo? É simples, vamos lá. O Arteta tem identificação com o Arsenal, porque foi jogador do Arsenal durante muitos anos. O Arteta tem cancha, tem campo, muito tempo de campo para poder assumir o comando. E outra, ele está lá acostumado ao futebol inglês. Ele viveu a grande parte da carreira dele no futebol inglês. Né? É a mesma coisa do Rogério Ceni aqui no Brasil. Que experiência que o Rogério Ceni tinha como treinador, ou como auxiliar, alguma coisa? Nada. Mas ele tem a vivência do campo. Ele tem isso, ele só jogou no futebol brasileiro, então ele sabe como é que é. Então, por isso que isso explica por que o Arteta dá certo no Arsenal. Não estou comparando elenco, gente, pelo amor de Deus. O elenco do Arsenal é superior ao do Flamengo para mim. Tá? Tem gente que ainda pode até falar que não, mas eu acho que sim. O futebol inglês, o nível do futebol inglês é totalmente diferente do futebol brasileiro. Mas isso explica por que o Arteta dá certo lá e por que o Torrent não deu certo aqui. Exatamente, galera. Vamos parar com esse negócio aí de comparar os elencos nacionais com os da Europa, porque, como o Renan mesmo falou, né, o patamar dos adversários que o Arsenal tem para enfrentar é muito maior do que o do Flamengo, né? Se for comparar nome por nome também, acaba ficando meio desigual.
Surgiu essa polêmica aí, né, que o Flamengo seria Big Six lá na Inglaterra, né, e assim, quem vê campeonato inglês sabe que os times que não estão entre os 6 são muito fortes, são muito chatos também, né, e incomodam a vida de todo mundo, então não é bem assim, né, mas aqui no Brasil é complicado, a gente quer resultado, né, as pessoas exigem resultado, e o Domi chegou muito tranquilo, e assim, infelizmente não tem como aqui no Brasil um técnico fazer um projeto longo, entendeu? Em time grande, né? O cara fala assim, ó, eu vou dar resultado para você daqui a 2 anos. Não serve, entendeu? O cara quer que você entre e dê resultado. Lá na Europa é normal o treinador ficar anos e assim, é até raro treinadores saírem em meio de temporada. Aqui no Brasil o que mais acontece? Tem clube que termina a temporada com 3 técnicos. Teve 3 técnicos durante o ano. É assim, é muito ruim isso. É constante mudança, é ruim para todo mundo, para o jogador, para todo mundo. Agora falando um pouco do Rogério, né? O Rogério tem potencial. Eu acho que, assim, talvez se ele esperasse ele acomodar o São Paulo, que pode ser um sonho dele, mas a oportunidade veio, sabe? E o São Paulo não vai dar para ele o que o Flamengo pode dar. Esse elenco. O Rogério não vai poder reclamar de peça, o Rogério não vai poder reclamar de um monte de coisa. Mas o Rogério ele vai ter que saber lidar com o vestiário. O Rogério já teve no outro lado da moeda, né? E ele não era um jogador fácil de lidar. Né? Muitos falam que ele era um dos jogadores mais difíceis de lidar aí do futebol nacional. E então ele vai ter que saber lidar com isso. E assim, ele tem problemas, né? Ele teve problema com o Rodrigo Caio quando ele era treinador já do São Paulo. E teve problemas com o Gabriel jogando, né? O Gabriel não é um jogador fácil, é um jogador folgado, como a gente fala. Várias vezes ele está envolvido em polêmicas, mas é um bom jogador, faz gol e a gente não pode negar isso. Ele teve problema com o Diego anteriormente, há anos atrás, quando o Diego sambou no símbolo do São Paulo. Então, assim, o Rogério é um cara que muitas pessoas criticam o humor dele, né? Como ele lida com as pessoas. E agora ele vai ter que saber lidar com o elenco do Flamengo. É um elenco tinhoso, é um elenco difícil, cheio de estrela, e ele precisa dos caras. Né? O Rogério precisava disso, sabe? De um choque, de um teste de verdade. Porque não que o Fortaleza não seja, mas o Fortaleza é um time que a gente não cobra que seja campeão brasileiro. A gente não cobra que o Fortaleza seja campeão de uma Libertadores. O Flamengo cobra. Ele é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. É um time que gastou muito dinheiro, é um elenco rico, né? O Flamengo aí estava desfalcado de Gabriel Arrascaeta por muito tempo. Os 2 melhores jogadores do Flamengo na temporada passada, né? Junto com o Bruno Henrique. Se, vamos supor, tira do Palmeiras, no auge do Palmeiras lá, o Dudu, o Palmeiras cairia muito. O Flamengo não, porque o Flamengo tinha peça, né? Tirou a Arrascaeta, às vezes adiantava o Gerson, colocava o Vitinho, saiu o Gabriel, entrou o Pedro. O Pedro é seleção brasileira, gente. O cara tá na seleção brasileira e era banco do Flamengo. Então, o Rogério tem a chance dele. Se os caras comprar a ideia do Rogério, o Flamengo vai voltar a ser um time que a gente vai parar para ver jogar, que a gente vai esperar de resultados grandes e o Rogério é o meio de seleção brasileira, né? É um sonho que ele tem de ser treinador da seleção brasileira. Se ele der certo no Flamengo, né, o Tite não é para sempre. Todo mundo sabe disso, nenhum treinador é para sempre. O dia que o Tite sair, se ele for muito bem no Flamengo, ele pode ser o próximo nome, né? A gente não sabe se ele vai realmente querer, porque a seleção brasileira é cheia de questões, a gente sabe muito bem como é os bastidores lá, né? Mas, quem sabe? Pode falar, Bruno. Bom, Léo, como você disse que o Rogério não poderia deixar escapar essa chance, né? A gente vê agora, com essa decisão que ele tomou, muitos comentaristas, muitos da imprensa assim, criticando, né, essa decisão que ele tomou de ir para o Flamengo, porque ele não cumpriu a palavra dele, que ele falou que ficaria no Fortaleza até o final do seu contrato. Mas, cara, ele é um profissional como qualquer um, né, meu? Olha o salto na carreira que ele vai dar. Ele não poderia deixar passar ou escapar essa oportunidade, porque é uma diferença muito grande, né, de patamar Fortaleza e Flamengo, como você disse. A gente não cobra do Fortaleza vencer, ganhar títulos, tudo mais. A gente cobra do Fortaleza, agora que o Rogério Ceni tava, né, ficar no meio da tabela, conseguir ali uma Sul-Americana que nem conseguiu na temporada passada. Agora do Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, o tanto que o Flamengo investiu, vai brigar por todos os títulos e a gente cobra isso, né? Então eu acho que, na minha opinião, a gente não deve assim criticar o Rogério Ceni por essa decisão, porque ele é um profissional como qualquer outro de outra área, né? Vai citar a gente aqui, vai. A gente trabalha numa TV Cultura, não sei, uma TV de menor expressão assim em esporte, e a gente recebe
uma oportunidade de emprego numa Sport TV, numa ESPN, como que a gente vai recusar uma proposta dessa? Então, o cara, ele é um profissional igual a gente, assim, ele é um profissional igual qualquer outro. Era uma proposta irrecusável para ele, né? Não tem como criticar o cara em uma decisão dessa. Pode falar, Renan. Teve muita gente que, quem tá no Twitter sabe, né? O Twitter, o pessoal fala muita coisa. E eu vi muito torcedor falando, foi uma traição. Não é traição. O Rogério Ceni levou o patamar do Fortaleza. Fortaleza, quando subiu para a Série A, ele já tinha sido campeão da Série B. O Rogério pegou o time na Série B, fez o time ser campeão, e assim, de forma que não teve uma pessoa que questionou aquela campanha do Fortaleza. Aí o Fortaleza foi lá, conseguiu ganhar a Copa do Nordeste, né, com o Rogério, conseguiu ser campeão estadual, conseguiu chegar à sua primeira competição internacional. Então não é traição. O Rogério Ceni colocou o Fortaleza em outro patamar. Tudo bem, ele falou que ia terminar o trabalho no Fortaleza. Mas como o Bruno falou, você recebe uma oportunidade num lugar maior, onde você vai ganhar mais projeção. E que hoje você está preparado para enfrentar, porque quando ele foi para o Cruzeiro ele não estava pronto ainda, e a situação do Cruzeiro também não era legal. Você tem que ir, você tem que aproveitar. É uma oportunidade de crescimento. O Rogério Ceni, querendo ou não, está sim na história do Fortaleza. Ele está, assim, não tem mosaico dele, sabe? Não tem essa de traição. Tem muito mais do lado profissional. A gente pensa muito, o torcedor pensa muito no emocional, mas esquece que, além de tudo, ele é um profissional. Que ele tem também os seus anseios, os seus desejos, e que no Flamengo ele vai ganhar essa visibilidade. Todo mundo conhece o Rogério Ceni como goleiro artilheiro, agora todo mundo quer conhecer, ele quer ser conhecido como Rogério Ceni, o treinador também. E o treinador que vai colocar o Flamengo de volta lá em cima, igual foi o Jesus no último tempo. Então, não tem essa de traição para mim. Para mim é muito mais um salto na carreira dele. E ele tem que aproveitar. É como eu falei, quando ele surgiu no São Paulo, ele estava muito cru. Aí teve aquele negócio de que nem acontece com o jogador. O jogador, quando chega no clube grande, não é emprestado lá na Europa para um clube de menor expressão. Ele fez isso, ele foi para Fortaleza, começou a ganhar destaque, o Cruzeiro chamou ele enxergou como uma boa possibilidade, só que quando chegou no Cruzeiro, viu que não era bem isso. E lá ele tinha o quê? A posição dele era o quê? Salvar o Cruzeiro do rebaixamento. Aí não deu certo, deu problema com o elenco, voltou para o Fortaleza, onde tem identificação, e agora tem a oportunidade de fazer um time ser campeão, de estar num time que tem elenco, que vai poder brigar lá em cima, como ele sempre quis. E hoje ele está muito mais maduro do que esteve na época do São Paulo, por exemplo, que era um elenco até que bom, que daria também para ele ficar na parte de cima da tabela. Com certeza, concordo com vocês, não é uma traição, tá, galera? E assim, as pessoas hoje envolvem muito isso. O cara muda de time já é uma traição, e assim, chance da vida do cara. É uma chance, claro, assim, dele se consagrar como treinador. Então ele fez certo de ir e tudo mais. Mas agora, falando um pouco de Copa do Brasil, né? A gente citou anteriormente, falando do Cudê e tudo mais. Os clubes estão reclamando muito, né? Por conta das datas FIFA, né? Porém, no começo, né? Quando teve as reuniões da CBF para falar sobre data e tudo mais, todos estavam cientes disso. Estavam cientes que isso poderia acontecer e que poderiam ter desfalques se o futebol não parasse na data FIFA. Né? A Copa do Brasil continuasse. Todo mundo aceitou, todo mundo assinou. Vocês acham que eles estão certos de reclamar quanto a isso, de não paralisar na data FIFA? E vocês acham também que a CBF devia mudar esse preceito dela e ficar que nem na Europa, por exemplo, de que data FIFA não tem futebol? Bom, eu acho que como no quesito treinador, a gente, vamos se dizer assim, venera tanto, né, os treinadores europeus, estrangeiros, eu acho que a gente devia implantar esse, como que eu posso dizer? Implantar esse quesito aí deles de quando é data FIFA não ter jogo aqui no Brasil. Pô, cara, é muito bom assim. Se o jogador tá jogando bem no clube, tá jogando bem em nível seleção, como que ele não vai ser convocado por uma seleção, entendeu? Então eu acho que a CBF poderia sim arrumar esse calendário em data FIFA não colocar as partidas, porque querendo ou não prejudica as equipes, os seus grandes jogadores não estarem no elenco para a partida. Como o Palmeiras agora, que além dos lesionados, tem os desfalques por seleção agora na partida contra o Ceará. Se eu não me engano, apenas 3 titulares só vão poder entrar em campo contra o Ceará. Mas se os diretores dos clubes assim aceitaram essa proposta da CBF de
em data FIFA continuar tendo jogos, agora não tem do que reclamar. Se já aceitaram no começo a proposta da CBF, como que vai reclamar agora? Não vai adiantar nada. Eu acho que isso aí tem que ser implantado. A CBF tem que entrar em um acordo com os clubes e implantar isso, de data FIFA não ter jogo, porque, querendo ou não, compromete muito os clubes que têm seus grandes jogadores que vão ser convocados para as seleções. Mas como isso não aconteceu, não ocorreu, agora não adianta nada, não resolve nada, né? Os clubes reclamarem. Se o jogador está jogando bem, está em nível seleção, como que não vai ser convocado para a seleção do seu país? Então, acho que isso aí tem que ser discutido no começo da temporada e não no meio. O Bruno fala uma coisa, é verdade. Na hora de assinar lá, todo mundo assinou. Se tá assinado, gente, já era, não tem mais jeito. Por que na hora ninguém contestou? Aí agora, a gente vê muita gente contestando, e aí eu vou me usar de uma frase do Alex, do Alexander Vieira, aqui do Futebol na Veia, uma live passada que a gente fez, em que os clubes são extremamente individualistas. Por quê? O Flamengo teve seus jogadores convocados, aí vai querer contestar. Mas ele não vai contestar porque o Palmeiras também teve seus jogadores convocados, porque outros times também perderam seus atletas. Não, ele vai contestar por causa dele. Aí, a gente vê muito torcedor flamenguista nas redes sociais, tipo, reclamando e tal, e muito torcedor São Paulino comemorando o fato do Flamengo estar desfalcado. Aí eu queria ver se fosse o contrário, se o São Paulo tivesse desfalcado e o Flamengo tivesse sem seus... O Flamengo tivesse com seu elenco normal. Se os torcedores flamenguistas não iam reclamar que o São Paulo está desfalcado para o jogo, iam, na verdade, comemorar. Então, aqui no Brasil existe muito individualismo entre os clubes. Isso é uma coisa que os clubes têm que se unir. Chegar assim, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro tem jogadores convocados, claro que o Atlético não está na Copa do Brasil, mas, assim, no contexto geral, né, quem tem estrangeiros, quem tem jogadores que vão para a seleção brasileira, chega assim, vocês querem mudar isso aqui, vamos mudar isso daqui, porque não é legal, porque além de cansar os nossos atletas, a gente corre o risco também de perder competições importantes, perder verbas que vão ser importantes, né, no restante da temporada, perder a oportunidade de pelo menos disputar com dignidade algum jogo, sabe? Então, aqui a gente é muito individualista e é necessário sim fazer essa mudança. Só que para isso os clubes têm que se unir. E aqui eles são muito individualistas. As diretorias, como eu disse anteriormente, a CBF é a mãe da responsabilidade e os filhos, que são as diretorias do clube, são muito individualistas. Eles não aceitam praticamente conversar e se entrar em um consenso. Então, e aí os clubes têm que entender também que se eles se unirem, não há nada que a CBF possa fazer, porque sem os clubes, a CBF não é nada. A CBF só é uma entidade que gere. É tipo o patrão com os funcionários. Se os funcionários se voltarem, o patrão não vai lucrar. O patrão não vai ter com que fazer. Então, os clubes têm que entender isso, tem que ter essa visão. E sim, para mim, a gente tem que ser igual ao calendário europeu. Quando tem data FIFA, não tem jogo. Bem, a gente copia tanto por causa da Europa, né? Eu acho que isso é uma coisa que faz anos, né? Poxa, teve uma vez, em 2001, não, 2003, eu não lembro, o Santos tinha um time do Robinho, do Diego, o Santos brigava por título brasileiro e tudo mais, e o Diego e o Robinho foram convocados para uma convocação em meio do auge ali da temporada, né? O Santos correndo atrás pela liderança, e acabou que não teve como, eles tiveram que desfalcar o time e o Santos acabou ficando um pouco mais distante de ser campeão. Isso acontece há muito tempo e ninguém nunca contestou, porque como o Renan falou, cada um importa o próprio carro. Se é no carro do outro, dá risada, ele reclama. As equipes tinham que se unir e falar assim, pô, tá assim, esse ano o calendário tá encurralado, tá difícil, beleza. Então faz o seguinte, competição mata-mata não deixa em data FIFA, deixa Brasileirão. Ia ser uma perca? Claro que ia. Mas assim, mata-mata, que nem o Flamengo, tem desfalque, o Palmeiras tem o time quase inteiro de desfalque para quarta-feira. Aí perde pro Ceará de 2-0 em casa, por exemplo. Vai jogar lá em Fortaleza, com alguns jogadores voltando, completamente desfavorável. Entendeu? O Campeonato Brasileiro, querendo ou não, é claro que todos os jogos são importantes. Mas se tem, se perder hoje, 20ª rodada, você tem mais 18 para correr atrás. Tem um campeonato pra caramba. Então, acredito que eles poderiam mudar isso sim, já tá na hora. E também não tem jeito de reclamar agora. Assinou, toparam, né? O Flamengo, principalmente, porque quem apressou para voltar tudo, quem queria que voltasse todas as competições. Então, assim, agora aconteceu, não adianta reclamar. E o Palmeiras, por exemplo, ele é prejudicado, e não só nem por conta de jogador da seleção brasileira, porque o Everton é o único que foi convocado para a seleção brasileira. E, poxa, o Everton, querendo ou não, ele é um goleiro bom, tá indo bem, mas coloca o Jailson ali, dá pra ir. Agora, por exemplo, o Vina, Gustavo Gomes, são jogadores de seleções estrangeiras.
E que tem pode... o menino também, né? o menino foi convocado para a seleção brasileira também. Mas, assim, tem jogadores gringos, né? O Flamengo perdeu o Arrascaeta, uruguaio. Então, acaba que prejudica todo mundo e isso tinha que ter sido revisado no começo. E, sim, na época já a FIFA devia paralisar aqui também, né? Deixar só os jogos de seleção. Agora, indo para o último assunto rapidinho, né? Uma notícia aí que até surpreende a gente, que acompanha bastante, é que o Leonardo já procurou o Neymar para renovar o contrato e o Neymar chegou a demonstrar um interesse de querer renovar o contrato com o Paris Saint-Germain. Né? Eu achei surpreendente, não sei se vocês acham. Queria saber de vocês se isso é muito positivo, se é positivo para o Neymar e se é positivo para o PSG também, né? Porque o Neymar já teve momentos delicados na equipe. Então, queria saber se vocês acham que é uma boa para ambas as partes. O Neymar, ultimamente, retomou a confiança dele no PSG e ganhou mais moral ainda. E ele, eu particularmente vejo assim, eu vejo que ele enxergou que ele pode sim ser o protagonista, que no PSG vai ser assim, foi assim na última Champions, né? Todo mundo, a torcida brasileira, toda torcendo por ele, todo mundo fazendo campanha, não sei o quê. Então, essa última temporada, esse finalzinho da temporada passada foi chave para ele. Pelo menos para eu enxergar ele tentando renovar com o Paris Saint-Germain, querendo renovar. Porque ele viu que ali ele pode sim ser protagonista, e talvez se ele for para algum outro clube e tiver um outro cara do mesmo nível ali, né, um Cristiano Ronaldo, um Messi, até mesmo um Lewandowski, ele sabe que ali talvez ele vai ter uma concorrência, aquela concorrência, digamos assim, dentro do próprio time pelo protagonismo. E no PSG ele identificou, pelo menos agora, que sim, ele tem essa condição, visto que o time chegou na final da Champions, né, perdeu para o Bayern ali num jogo que difícil, é complicado, o Bayern é aquele rolo compressor que a gente conhece, mas pelo menos assim, eu acredito que agora ele passou a acreditar um pouco mais no projeto do Paris Saint-Germain, principalmente quando você ganha confiança, você vê que você pode ser o principal jogador ali, né, porque teve aquele tempo que o Mbappé começou naquela crescente dentro do fã, é o Mbappé que vai ser o destaque, não é o Neymar, mas você vê que mudou um pouco o posicionamento. E para mim isso se deve muito ao fato da reta final da última Champions. Não me surpreende por esse fator, mas pelo histórico recente que tinha, muita gente não espera mesmo. Bom, segundo o Leonardo, né, ele deixou claro que iniciou as negociações com o Neymar para renovar o contrato, né, mas que o Neymar pediu reforços, né? E como a gente sempre disse aqui, o time do PSG é um time muito, como que eu posso dizer? Complicado, né? Tem um ataque muito forte, mas do meio para trás é um time irreconhecível, assim, se a gente for parar para ver o ataque do Barcelona desculpa, do Barcelona no PSG com a defesa. Então ele chegou a iniciar as negociações e pedindo contrato. Eu acho que para ele, como assim, ele já vinha querendo sair do PSG, né, na temporada passada, muitos dizendo que ele iria voltar para o Barcelona. É surpreendente a gente ver assim que ele querer renovar com o PSG e porque, como o Renan disse, ele retomou a confiança dele, ele viu que ele pode sim ser o protagonista do time e conseguir ganhar um prêmio de melhor do mundo, porque, como todos sabem, ele foi para o PSG para conseguir esse feito, né? Só que para conseguir isso, ele tem que ter um time compatível a ele. Como a gente pode citar o CR7 no Real Madrid, ganhou vários melhores do mundo com a equipe compatível, com jogadores é, que não são carentes na equipe, né? Não tinha posição carente no Real Madrid, porque querendo ou não, um jogador não joga sozinho, ele não ganha título sozinho, ele não ganha prêmio sozinho. O Messi ganhou vários melhores do mundo no Barcelona com um elenco compatível a ele. O Lewandowski agora que pode ganhar no Bayern do mesmo jeito. E a gente vê que no PSG não é assim. O Neymar é ele, o Mbappé, o Di Maria e o Marquinhos, assim podemos dizer, no PSG. Não tem um elenco compatível a ele. Então, sim, ele pode renovar com o PSG, mas, como ele disse, pedindo reforços, né, para a equipe se fortalecer e ele conseguir ganhar esses prêmios aí que ele tanto almeja. Bem, olhando, comparando os dois cenários das últimas janelas e tudo mais, é até engraçado, né, ver o Neymar desejando isso. Eu acredito que o PSG, essa questão de reforço, sim,
não é tanto problema que dinheiro eles têm, né? É mais questão de saber quem vai buscar e gastar dinheiro com os jogadores certos, né? E, assim, o Neymar, eu acho que uma coisa que ele olhou, além do fator que o Renan citou de protagonismo, que na última Champions ele teve muito, assim, ele pode ter tido números espetaculares, mas o Neymar dentro de campo ele era líder, dava passes chaves e era o cara que a bola estava apertada, dava a bola nele. Um jogo que eu cito muito é contra a Atalanta. Nossa, ele fez de tudo ali, ele só pecou na finalização, né, quando teve chance, mas deu caneta, deu passe, achou adversário, jogou por muito tempo até a gente brincou que jogou meio sozinho, né? Até que o Mbappé apareceu para auxiliar ele e conseguiram a virada. Mas o Neymar, ele enxergou que, assim, hoje é difícil ele ter o que ele ser o protagonista de um time, assim, que nem no PSG, assim, ele ser o top ali, porque muitos times maiores que o PSG tem outros jogadores que repartiriam essa tal do protagonismo com ele, porque ele pode repartir com o Mbappé, mas ainda assim, dá pra ver que o Neymar tá um patamar assim, que o Neymar hoje, assim, ele ainda é melhor que o Mbappé. Pode ser que o Mbappé ele tem mais de 10 anos de carreira ainda, isso pode mudar o cenário, mas o Neymar fez uma boa temporada passada, eu acho que ele tá se animando com o projeto, acho que ele tá vendo que o Neymar não chegou no PSG achando que o projeto era para ontem. Não era. É gradativo. O PSG tem 50 anos. 50 anos só. Ele disputa com times com mais de 100. Né? Ele podia ser filho do Real Madrid, por exemplo. Então, assim, tinha que ter paciência. Eu acho que ele tá vendo que tá numa progressão e que, assim, se o Neymar ganhar uma Champions League pelo PSG sendo protagonista, ele vai estar na história de verdade, vai ser tipo o pioneiro. O Neymar, os números dele são bons. Pô, o Neymar tem 91 jogos, se eu não me engano, pelo PSG. 72 gols e 43 assistências. Ele tem mais aparição em gols do que jogos. E a gente fala, pô, mas o francês é um campeonato fraco. O PSG é soberano. Mas na Champions League, ele jogou 22 jogos. Fez 14 gols e deu 8 assistências. Então ele tem 22 aparições em gols em 22 jogos. Então os números dele são bons em todas as competições pelo PSG. O Neymar, ele tem a possibilidade, né, se ele conseguir conquistar tudo que ele está almejando, né, e tudo mais, e manter o alto nível, de ser o maior jogador da história do PSG. Da história, assim, pelo menos por um tempo, né, um clube novo, isso pode mudar futuramente. Entendeu? E coisa que ele não ia conseguir no Barcelona, no Real Madrid, no Bayern, porque são clubes de história longa. E eu acho que essa questão aí de conseguir colocar um time que novo e tudo mais na história, ser talvez o melhor barra maior jogador da história do time, isso dá uma ambição pro cara. E isso dá uma motivação que ele assim, ele pode ser. Ele pode se tornar um dos maiores artilheiros. Pô, o maior artilheiro da história do PSG é o Cavani, que é um grande jogador, mas assim, são números possíveis de chegar se ele ficar bastante tempo no clube, né? Não sofrer com lesões nem nada. Então, isso pode ser bom para ele, e claro que é bom pro PSG, né? Mas foi isso que as pautas de hoje que a gente separou para vocês. Né? Espero que vocês tenham gostado, né? A gente falou bastante. Né? Foram poucos temas, né? Mas em compensação foram temas muito extensos, porque com muito assunto e tudo mais. Queria agradecer mais uma vez aí ao Bruno e ao Renan pela disponibilidade. Sexta-feira, se tudo der certo, estamos aí de novo. Muito obrigado. Sigam o Futebol na Veia nas redes sociais. Acompanhem aí o blog do Futebol na Veia. Tem texto meu, do Bruno, do Renan. Né? O Renan trabalhando no inglês, o Bruno no espanhol. Eu trabalho no italiano e no francês, então acompanhem lá, fora as colunas também, que é super interessante. Muito obrigado e até uma próxima.